Sejam bem-vindos. Boa tarde, senhor presidente, demais integrantes desta Corte, Ministério Público Federal, colegas advogados e advogadas presentes, servidores, familiares da Associação dos Familiares da Vítima e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. A assistência da acusação, junto com o Dr. Pedro Barcelos, acompanhou esse procedimento representando a associação. Desde o primeiro momento em que incidiu o episódio, até a investigação criminal e, consequentemente, toda a instrução criminal. As vítimas, totalizando mais de 241 vítimas e um infindável número de sobreviventes, todos deram a sua parcela de contribuição no esclarecimento dos fatos ocorridos naquela trágica noite, na fadada e conhecido caso da Boate Kiss. Depoimentos que trazem a versão do que se representou aquele episódio e aquele local. Local este que, infelizmente, vitimizou 241 e que, consequentemente, alertou a sociedade brasileira a respeito das casas noturnas onde vão os jovens se divertir aos finais de semana. Vidas foram ceifadas, justamente conforme demonstrou a instrução processual, com amplo exercício de defesa exercido pelos advogados dos réus, no sentido claro de dizer de que todas as condições internas daquela casa levavam a um caso, desde o início, pela superlotação e pelas condições de segurança que não teriam as mínimas e que se revelou nesse trágico episódio. O juiz de Santa Maria, como bem dito pelo Ministério Público, através do seu procurador Marcelo Dornelles, nesse ato, trouxe na sua essência a presença da prova testemunhal, a presença da interpretação da prova pericial, e ele respeitou o artigo 413. De uma forma que cabe essa respeitabilidade do juiz de admissibilidade, daquilo que diz a extensão restrita interpretativa do 403, no sentido da indício de autoria e materialidade, existência de crime e materialidade. Isso ficou devidamente comprovado, e ele, num alongo arrazoado, dentro da sentença de pronúncia, entendeu, respeitando o preceito formal e, acima de tudo, o preceito constitucional da competência exclusiva do Tribunal do Júri em crimes dolosos contra a vida, colhido a prova, analisando a prova, repito, com o exercício completo de defesa, remeteu ao Tribunal de Júri de Santa Maria. Pois bem, já foi bem dito pelo Ministério Público aqui, mas cabe frisar que o Tribunal de Justiça, sob dois aspectos, contrariou a jurisprudência dessa Corte. Como bem dito no parecer do Ministério Público Federal, parecer longo, parecer didático, parecer que também não entra no mérito, busca a formalidade, busca a orientação do Superior Tribunal de Justiça, com grandes passagens importantes, dizendo que a pronúncia é meramente um juiz de admissibilidade, dizendo se há crime e materialidade. E a Constituição Federal determina e delega ao Tribunal do Júri a competência para dizer, lá naquele plenário, se terá uma natureza de dolosa eventual no caso ou culposa. O Tribunal de Justiça ingressou no mérito nesta fase de admissibilidade. E o doutor procurador, sabiamente, no seu despacho, no seu parecer, ele trata muito bem essa questão quando lhe fala, abre aspas, primeiro, tal fato concreto diverge da jurisprudência dessa Corte do Superior Tribunal de Justiça. Segundo, fecha aspas, como alegado no recurso ministerial, a exclusão do julgamento pelo Tribunal do Júri poderá ocorrer somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual, o que não é a hipótese dos autos, fecha aspas. Nós temos, dentro desses autos, nesse juízo de admissibilidade, sim, a versão, tanto é que nós temos um 4-4 na turma recursal dos embargos infringentes, só por esta colocação, nós já temos a dúvida no tocante a este
desfecho da interpretação subjetiva que não cabe na sentença de pronúncia, que cabe ao jurado. Por muito menos em outros processos simples de homicídio, e que nós temos lá 10 testemunhas presenciais, 8 dizem que ele é inocente, 2 dizem que ele não é inocente, basta para a pronúncia e nós temos um júri, para não avançar na competência constitucional. Então, sim, foi contrariado o artigo 413 do Código de Processo Penal, infringido pela Constituição Federal, tirando esta competência nesta fase do Tribunal do Júri, antecipando um juízo subjetivo que não lhe cabe ao Tribunal de Justiça. E, por fim, até agora, nós não temos um juízo de certeza do caso. E quem vai dar esse juízo de certeza do caso é aqueles que têm a competência, que é o Tribunal do Júri. Isso está claro nessa fase. E o argumento dos embargos infringentes de 4-4 em duplo pro réu, também nós temos inúmeros julgados e precedentes nesta Corte, no sentido de afirmar que não é neste momento que se trata a questão em duplo pro réu. E eu digo, no seguinte sentido, a aplicação inadvertida da regra do empate não é algo aceito sem restrições. O artigo 615, parágrafo 1º, necessita de uma interpretação em conformidade com a Constituição, e, tendo assim, não ultrapasse a soberania do júri, e não colida a dúvida em favor com a dúvida em favor da sociedade que prevalece nesse estágio processual, em dúbio pro sociedade. Por tais razões, a regra do artigo 615, parágrafo 1º CPP, traz na sua essência: a regra foi criada para ser aplicada num contexto geral de recursos penais de reforma de mérito. B, o processo, no caso, não se encaixa em uma reforma de mérito. Isto porque a competência constitucional do júri está sendo precedida do caso, tendo em vista o momento processual, sendo que o artigo 403 altamente violado, ao passo que a matéria do julgado se torna relevante para a aplicação da regra dos empates, é contraditória sobremaneira à supremacia do Tribunal do Júri. Então, esse argumento em duplo pro réu, nesta fase de admissibilidade, não cabe. E, por fim, a associação dos familiares de vítimas e sobreviventes, junto com o meu caro colega, doutor Pedro Barcelos, que vai encerrar o tempo que nós temos rapidamente, com uma mensagem importante, dizer que espera desta tribunal, desta Corte, ao analisar, que dê provimento ao recurso do Ministério Público na sua integralidade, inclusive com a inclusão das qualificadoras, e que possa, definitivamente, essa história ser julgada por aqueles que têm a competência, que todos nós sabemos, desde Hermínio Marques Porto, José Frederico Marques, que lutaram pela independência do Tribunal do Júri e que, salvo o menor juízo, foi subtraída pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Eu passo o restante ao colega Pedro Barcelos.